Bem, já compreendemos que a resposta reflexo é a maneira como o cliente é, será recebido, será acolhido pelo terapeuta. A resposta reflexo é a maneira como o terapeuta deverá desenvolver suas falas no processo de psicoterapia. Então, como o Carl Rogers explica essa resposta? A resposta reflexo consiste em resumir, parafrasear ou acentuar a comunicação manifesta ou implícita do cliente. Resumir, todos entendem. Parafrasear é dizer em outras palavras aquilo que eu entendi que o cliente havia me comunicado. E acentuar é dar ênfase a alguns fragmentos da fala do cliente. E essa comunicação deve ser sempre direcionada para a comunicação do cliente. O Rogers compreende que o terapeuta não deve trazer falas suas, ele deve trazer um tipo de mobilidade, ele deve trabalhar sobre a fala do cliente. A partir da fala do cliente, ele procura ver as diversas perspectivas possíveis dentro daquela fala, sem trazer uma compreensão nova. A princípio, é isso. Porém, a fala do cliente pode ser a fala explícita, né, a comunicação manifesta, mas às vezes existem comunicações implícitas ali na fala do cliente e o terapeuta pode também intervir sobre essas comunicações implícitas, né? Bom, o Rogers compreende que essa maneira de resposta é importante, ela pode conduzir o cliente à própria autonomia, ao encontro com as suas potencialidades, ao encontro com uma percepção mais completa de si mesmo. Por qual motivo? Porque o Rogers acredita que uma vez que o terapeuta é capaz de participar da experiência imediata relatada pelo cliente, sem julgar o cliente, sem interrogar o cliente, sem tranquilizar o cliente, sem interpretar a fala do cliente, se o terapeuta fizer isso, esse cliente ele vai compreender que, digamos assim, a peteca está na mão dele. A responsabilidade de lidar com aquele conteúdo é dele. O terapeuta está ali acompanhando o cliente e não direcionando o cliente. Esse é o pressuposto básico, né? E por que o Rogers trabalha sobre esse pressuposto? Porque ele acredita que a força mobilizadora para a transformação do cliente, a força mobilizadora para a saúde emocional do cliente está no próprio cliente, não está no terapeuta. Essa força propulsora de saúde emocional, de potencialidade de si mesmo, essa força propulsora está dentro do cliente. E esse cliente precisa perceber isso, né? O grande problema dos conflitos emocionais, de acordo com a compreensão de Rogers, é que as pessoas estão afastadas da sua própria força de crescimento. Elas estão afastadas das suas próprias potencialidades para solucionar os problemas. Muitas vezes as pessoas estão procurando no outro, estão procurando fora de si mesmas, a solução ou a maneira mais adequada de conduzir a própria vida. E com essa modalidade de resposta reflexo na psicoterapia, o terapeuta vai claramente expor para o cliente o quanto que ele teria de possibilidade de lidar com seus problemas e o quanto ele precisa se apropriar dessas possibilidades. Aí eu vou recordar a vocês uma proposta que eu coloquei nas primeiras aulas, né? Que o psicoterapeuta, na abordagem centrada na pessoa, ele deve funcionar como uma caixa de ressonância que vai produzir um aumento da voz do cliente, um aumento na percepção do cliente com relação à sua própria voz, com relação às suas próprias
os seus próprios conteúdos internos, seus próprios direcionamentos internos, as suas próprias potencialidades. Essa resposta reflexo, ela vai criar condições para que essa caixa de ressonância aconteça, né? Para que o cliente escute a si mesmo, é preciso que o terapeuta tenha uma atuação de espelho ou de caixa de ressonância, em que seja possível ampliar a percepção que o cliente tem de si mesmo. Bom, as modalidades de resposta reflexo têm uma espécie de gradação, assim, existem as respostas reflexos mais simples e as respostas reflexo que vão se tornando mais complexas. Para desenvolver esse tipo de resposta, é preciso que o terapeuta tenha em mente que ele precisa acolher a experiência do cliente tal como o cliente manifesta. Então, vamos supor que esse cliente tenha uma experiência que o terapeuta logo deduz: nossa, ele está distorcendo isso, não é possível que as coisas aconteceram assim. Não tem problema que o cliente está distorcendo isso. Vamos tentar compreender a partir dessa distorção. O terapeuta não vai confrontar o cliente dizendo que não é bem isso, você deve estar distorcendo as coisas. Não, o terapeuta não vai fazer isso. Ele vai partir do pressuposto de que aquilo que o cliente está falando é a verdade. Por quê? Porque é a verdade para ele. Para o cliente, aquilo é a verdade. Então, é a partir daquela verdade que o terapeuta vai produzir a sua fala e as suas respostas. E isso provavelmente vai facilitar com que o cliente perceba melhor a situação em que ele está envolvido, tenha uma percepção mais ampliada da situação em que ele está envolvido. Então, as modalidades de resposta reflexo são: primeira delas, a reiteração, também é chamada de reflexo simples, que é simplesmente o terapeuta reproduzir de alguma maneira a fala do cliente, que pode ser resumindo a comunicação do cliente, pode ser assinalando algum elemento da fala do cliente, ou seja, dando ênfase a algum fragmento da fala do cliente, ou pode ser simplesmente reproduzir as últimas palavras do cliente, com o objetivo de estimulá-lo a prosseguir na narrativa e aprofundar na narrativa. Então, o Rogers acredita que essa reiteração, esse reflexo simples, ele estabelece um clima de segurança e prepara terreno para a tomada de consciência do cliente, para que ele consiga ampliar o seu campo de percepção e para que ele diminua as barreiras defensivas, para que ele se sinta mais à vontade para explorar a interioridade de si mesmo. Isso é importante na psicoterapia de abordagem centrada na pessoa, que o cliente seja capaz de explorar, aprofundar a própria experiência. Somente assim ele vai ser capaz de avaliar melhor essa experiência. O outro tipo de resposta, reflexo, é o reflexo de sentimento. Nesse tipo de resposta, o terapeuta vai um pouco além da fala manifesta, porque por trás dessa fala, muitas vezes existe um sentimento que o cliente ou não está percebendo ou não declarou diretamente. Ele não falou o sentimento, mas no meio da fala do cliente é possível observar a expressão desse sentimento. Então, a resposta de reflexo de sentimento tem por objetivo descobrir a intenção, a atitude ou o sentimento subjacente àquela fala pronunciada. A partir da tomada de consciência sobre o próprio sentimento, o cliente pode perceber de maneira mais ampliada o contexto no qual se insere a sua narrativa. Apreender o sentimento vivido, o sentimento expresso em determinada fala do cliente. Então, o terapeuta, ele terá aquela atitude de compreensão empática, né? Que é a atitude de ouvir a fala e compreender o sentimento que vem embutido ou que vem junto com aquela fala.
E ainda existe uma terceira forma de resposta reflexo que o Rogers considera que essa deve ser usada com mais cautela, com mais parcimônia, que é a elucidação. A elucidação visa tornar evidente sentimentos e atitudes que não decorrem diretamente das palavras do indivíduo, que não estão claras na fala do indivíduo, mas que podem ser razoavelmente deduzidas por meio de toda a narrativa do cliente. Então, para Rogers, esse tipo de resposta exige uma maior acuidade intelectual, ou seja, o terapeuta precisa estar acompanhando toda a fala do cliente. É como se fosse a elucidação, é como se fosse um recolhimento das falas anteriores do cliente. O cliente tem uma fala, o terapeuta faz o reflexo simples. O cliente tem outra fala, o terapeuta faz o reflexo de sentimento. Mas, na elucidação, o terapeuta de alguma maneira reúne as compreensões advindas de todas aquelas falas do cliente e traz uma compreensão, digamos assim, uma compreensão nova, mas essa compreensão nova não vem do terapeuta, vem da união das falas do cliente, ou da reunião das falas do cliente, uma busca de compreensão desse conjunto de fala do cliente. E a partir daí se deduz algo novo que não estava visível na percepção do cliente, mas que se faz visível nessa comunicação. Ok? Então, é importante que um terapeuta que busca seguir a abordagem centrada na pessoa desenvolva em si mesmo a capacidade de resposta reflexo, a capacidade de resposta compreensiva, que ele não traga as compreensões elaboradas em si mesmo para o cliente, ele precisa trazer as compreensões do cliente de uma maneira mais clara para que o cliente tenha uma melhor percepção de si mesmo e assim o cliente, enfim, consiga trazer para si mesmo a responsabilidade de superação do seu sofrimento, do seu conflito ou para o crescimento pessoal. É isso. Até mais.